O Clarence enfiou no cu. Meu Deus do céu, me ajude. Volta aqui, seu merda. Calma, Minecraft. E agora, será que eu entro no cu a Ju ou no cu Rod? Vem aqui, seu merda. Oi, Roblox. Ah, vai te fuder. Tchau, Roblox. Onde é que esse merda tá? Então você quer dizer que a gente bebe o mijo das vacas? Isso é nojento pra Oh, caralho. meu Deus, eu tenho que sair daqui. Deixa calma, Jeff. Era tudo ironia. Clarence! Ai, meu Deus. Ai, então você quer brigar? Então Olá, boa tarde. Boa tarde, Xing Ling. Seu filho é muito educado, né? Ah, sim, ele nunca causa confusão. Seu merda! O Bolsonaro quer comer meu cu e as batatas! Deixa, não, agora eu tô fudido. Diga suas últimas palavras, Clarence, seu merda. Aqui tá, Jeff. As batatas estavam no meu cu. Como é que é? Toma, Jeff. Ih, voltaram pro cu do Clarence. Ai, Clarence, você não pode enfiar as batatas no seu cu, cara. Isso é muito errado.